A semana começou com como é que eu posso dizer? Uma análise do mercado financeiro com uma perspectiva de inflação acima do centro da meta estabelecida para o ano de 2020. E quando se fala isso, há reflexos no mercado financeiro e reflexos dos mais variados, em perspectivas, em investimentos. Tudo se move. De que maneira isso tudo se move quando há uma perspectiva de aumento da inflação acima da meta? Nós vamos conversar com o Alexandre Chaya, que é professor de finanças do INSPER, está conosco. Oi, Alexandre, boa tarde. Boa tarde. Como é que você avalia? Primeiro, quando a notícia surge, é preciso ler todas as letras e todos os números para ter certeza se aquilo não é apenas uma manchete. Mas quando o conteúdo mostra que realmente o centro da meta vai ser ultrapassado, tem que tipo de significado? Não, são várias análises que você pode estar fazendo. Primeiro é que o mercado está reconhecendo, né, e já era um problema, o impacto do choque de preço que ocorreu. A gente teve aí realmente uma inflação muito forte no final do ano por conta de preço, de commodities, em geral de alimentação, e isso fez com que a inflação terminasse o ano mais alto. Então o que o mercado fez nesse último ajuste agora é realmente ter colocado essa inflação mais próxima do que realmente vai acontecer, até porque está fechando o ano. Agora, a notícia positiva é que provavelmente esse choque e a própria perspectiva do mercado, que a taxa de juros em algum momento do ano que vem vai ter que subir, já fez com que a expectativa de inflação do ano que vem já diminua. Porque nós estamos falando sempre em expectativa. Essa inflação é a inflação que já correu. O que tem que pensar agora é a inflação para o ano que vem. O Banco Central não vai fazer nada na reunião do Copom dessa semana, mas provavelmente ele vai estar se movendo para algum movimento de aumento de juros, ou pelo menos uma retomada de um aperto monetário para o ano que vem, o que vai fazer a inflação do ano que vem cair, e aí, junto com essa queda que o dólar, está todo mundo começando a analisar que o dólar tem uma tendência de estar mais baixa do que estava umas 3 semanas atrás, vai diminuir um pouco a pressão inflacionária de 2021. Oi, professor Alexandre, tudo bem? A Sônia Blota, muito bem-vindo aqui, boa tarde. Estou vendo aqui, várias notícias, né? Um sobe e desce danado aqui dos índices. Tem o IGPS. Os IGPS estão beirando 20%, não chega a 30%. Mas isso não pode haver um repasse para o IPCS? Que esse que é um... Enfim, vai ficar essa balança financeira aí meio maluca nesse fim de ano, começo do ano que vem. Tem. Na verdade, tem algumas inflações que são repassadas, principalmente as que têm mais preços contratados de contratos privados. Porque a maior parte dos índices de luz, contas necessárias à sociedade, elas são registradas pelo IPCA. Uhum. O IPCA realmente não subiu esse impacto da inflação, do aumento do dólar e dessas commodities, não foi repassado 100% para o IPCA. Então você não vai ter esse impacto nas contas de consumo do próximo ano. Você vai ter, conta de aluguel ou alguns outros índices de reajuste. Só que aí pesa a mão do mercado, né? Como a economia está bem depressiva nesse ano, tem aí todo um rearranjo por conta de mais emprego, mais trabalho remoto e menos poder de compra, é possível que você não consiga repassar esses aumentos de inflação para os preços do ano que vem. Então você não vai ter essa pressão inflacionária tão grande no ano que vem. E os preços controlados que teriam reajustes automáticos, esses são baseados no IPCA, que teve um crescimento menor. Então não tem tanta preocupação com isso ainda. Obviamente que se o dólar continuar a subir, e esse é um problema sério que tem que ser tomado, o principal indicador que tem que ser olhado no radar para o ano que vem é como é que vai se comportar o dólar. Se o dólar continuar confortável, aí tendendo a um preço de 5, ou ficando mesmo até 5,20, como está hoje, a tendência é você não ter mais nenhum choque de preços grandes na economia. Agora, se por um motivo o Brasil não fizer o dever de casa, começar a ter saída de capital como teve em 2020, ou em 2019 também teve bastante, mas em 2020 teve bastante por conta da pandemia. Se isso continuar acontecendo e o dólar disparar, aí sim a gente vai ter um problema, porque aí os preços, aí o atacado já está pressionado e vai ter nova pressão e aí não tem jeito, vai ter que passar por varejo esses preços
e aí provavelmente a inflação no ano que vem dispara. Então, o Banco Central tem que tomar um cuidado grande em olhar o que está acontecendo com o dólar e tentar impedir que, de alguma forma, esse dólar volte a subir ou pressione muito fortemente os preços do ano que vem. A única vantagem que a gente está tendo em relação ao dólar é que provavelmente o governo do Biden é um governo que tende a gastar mais dinheiro na recuperação, isso vai enfraquecer o dólar, isso no mundo inteiro. Então essa é a principal vantagem que a gente está tendo até uma entrada de capitais no Brasil, mas o Brasil tem que fazer a lição de casa e não fazer nenhum movimento brusco novo ou nenhuma guerra comercial com os Estados Unidos, com o Biden e tentar melhorar as relações com a China, para você não ter uma saída de capitais muito forte e pressionar o dólar outra vez. Zaidan. Professor Alexandre Chaia, boa tarde. Boa tarde. Pelo que o senhor já disse, o aumento da taxa de juros, da Selic, não é se, mas quando vai acontecer e de quanto será o aumento, né? Mas parece que haverá uma mudança na direção. Qual o impacto que é possível prever aí para a economia? Porque nós estamos com a economia numa situação muito ruim, considerando os desalentados, aí são 20 milhões de desempregados, as empresas sofrendo, ainda mais depois deste ano com a pandemia. Qual seria o impacto para um país que precisa recuperar para valer a atividade econômica de uma elevação da taxa de juros? Então, aí é um ponto interessante, né? Primeiro que a gente está falando em voltar à taxa de juros como a gente já teve na época ali do impeachment da Dilma, falando num crescimento bem modesto, está falando em retornar aí um nível que até no nível histórico dos Estados Unidos, está falando em retomar em 3%, 3,5%, no máximo 4%, que tem a ver com a capacidade de poupança. Não adianta você ter uma taxa de juros pagando 2% e todos os preços de varejo subindo 4%, porque isso desincentiva totalmente você poupar. Aí todo mundo vai querer gastar e enfim você vai ter uma inflação maior. Então, a retomada da inflação, a retomada da taxa de juros é para um patamar de país desenvolvido, ficar ali em torno de 4%, com uma inflação rodando aí na faixa de 3,5% ano que vem, você vai ter um juro real aí de 0,5%, até 1% de juro real, é um número bom do ponto de vista da economia. Então, esse é um primeiro ponto. O mercado não está trabalhando com um aumento de juros assim, no horizonte curto para alguma coisa muito além do que 5%. Ali em torno de 4%, ficar nessa faixa é um índice confortável. O segundo ponto é que esse aumento de sair de 2% para 4%, isso não gera um aumento de custo de financiamento para as empresas ou para o consumo substancial. Esse repasse não é que a taxa vai subir 2% e o custo do crédito vai subir 15%. Esse aumento vai ser bem pequeno e eu acho que mais importante do que esse nível de taxa de juros para os empresários, para a economia, é a confiança na retomada do emprego, a retomada em estabilidade, em reformas. Se as reformas passarem, se você tiver aí uma expectativa que o ambiente internacional vai ser favorável, o Brasil vai deixar de tentar brigar com todo mundo e tentar voltar a fazer acordos, melhorar o ambiente econômico para trazer investimentos, que era a expectativa que o Meirelles tinha na época do Temer, que era que teria um choque de investimento muito grande, esse aumento de juros de 2 para 4, isso vai impactar muito pouco, quase nada, na perspectiva dos investidores e dos consumidores, dos investidores, estou falando de empresários que vão investir em produção. Então, a preocupação é muito mais de trazer confiança do que o impacto da taxa de juros. Voltando, a taxa sobe, mas ela vai subir para um patamar de país civilizado, em torno de 4%, 4,5%. Isso com uma inflação de 3,5% gera um incentivo à poupança, mas não um incentivo a tirar dinheiro de investimento produtivo e colocar em investimento especulativo. Bom, nos últimos meses, alimentos, transporte, tudo isso teve um peso grande aí na pressão inflacionária, né? E claro, alimento tem um peso muito maior para quem ganha um salário mínimo, um salário e meio, 2 salários mínimos. A inflação não tem o mesmo impacto para todo mundo, é uma obviedade, né? E há essa expectativa, quase certeza, né, de um aumento nos planos de saúde, que já cobram o olho da cara, e também na eletricidade, né? Já que, de certa forma, nós tivemos aí essa tarifa excepcional aí por conta da Covid. Então eu queria saber, são duas coisas. Primeiro,
se o bolso de quem ganha um salário mínimo, 1,5, 2, dos pobres brasileiros, ele sentirá rapidamente uma pressão menor, se os preços devem voltar a um equilíbrio maior. E segundo, com relação a esses preços, plano de saúde, eletricidade, o senhor acredita que eles terão que impacto no primeiro semestre sobre a inflação? Sem dúvida, eles são preços. A tarifa de energia, sem dúvida, é uma coisa que pesa bastante, tanto na indústria quanto nas famílias. Então, se esse aumento de preço ele vai pesar, ela não vai repassar. Na verdade, voltando à primeira pergunta, você não vai ter os índices de repasse do atacado direto para esses preços, mas o governo mudou a tarifa, a bandeira tarifária, então ele vai ter um impacto por conta de falta de energia ou menos chuva, ou todo o impacto ambiental, isso vai estar pesando. Isso vai pesar bastante do ponto de vista das famílias, e os planos de saúde, mesma coisa, e reajustes que tem aí de educação, quer dizer, você vai ter que ter toda uma reconfiguração. Esse ano teve muitas famílias que tiraram os filhos de escola privada e colocaram no público por conta da pandemia. Então, a gente tem que esperar virar o ano para ver quanto de impacto vai ter real nas famílias por conta desse momento, mas vai ter esse tipo de impacto. O que a gente acha que pode ter uma compensação aí sim é no lado dos alimentos. Primeiro, você vai ter a entrada das safras de produção, que vão trazer alimento a um preço mais baixo. Você vai ter essa retirada de impacto e, principalmente, a queda no preço do dólar, que, de alguma forma, todos esses produtos, todas essas commodities, alimentos, grãos, alimentos, elas têm preço vinculado em dólar. Então, você teve aí, primeiro, você teve um problema de entre safras, você teve um problema de final de ano, no preço de carne, a carne subiu muito, os grãos subiram por causa do dólar. Agora, está entrando no início do ano, você começa a ter uma queda no preço de alimento de proteína animal, você vai ter uma queda no preço de grãos por conta da queda do dólar. O dólar se mantendo aí próximo de 5 e o Brasil produzindo, você vai ter esse impacto positivo. E isso deve compensar o impacto do preço das famílias. Só que você tem uma família com menos poder de compra, então ele vai sofrer de qualquer jeito. Não tem como a gente evitar esse impacto. A única forma de você não trazer uma piora na capacidade de compra das famílias é elas voltarem a ter capacidade de gerar renda, e isso vai com a retomada do emprego. O problema é que esse ano você não está tendo nem o final de ano positivo e nem provavelmente o início do ano. O PIB vai crescer, vai cair menos do que era esperado, então ele vai ter um crescimento maior do que se esperava no início da pandemia. O problema é que o final de ano e o início do ano que vem a gente deve ter ainda uns trimestres muito ruins do ponto de vista de geração de renda, e isso é que vai acabar gerando problema para as famílias. Não é nem tanto o problema dos preços. Os preços alguns vão subir, outros vão estar caindo, isso se compensa, na virada do ano sempre tem isso, mas a perda de renda vai ser o principal motivo. Uhum. Perda de renda, né? Perda de renda, esse é que é o principal fator, e com o fim do auxílio emergencial, o Congresso está se mexendo, tentando criar um novo Bolsa Família, compondo aí educação, tentando compor aí com alguma renda mínima, mas isso tem que ser colocado hoje na mesa. O problema é que o governo está muito endividado. O grande problema do governo brasileiro é que todo mundo sofreu com a pandemia, só que todos os países estavam de alguma coisa com as contas arrumadas. O Brasil estava com as contas desarrumadas. Então ele não tem como continuar mantendo esse nível de gasto para o próximo ano, mas isso tem que ser feito de alguma forma. Você tem que achar uma saída para poder manter a renda mínima para as famílias no próximo ano. Professor, com essa perda de renda e falta de perspectiva, as pessoas estão se arriscando muito no mercado financeiro. O senhor tem alguma dica? E o que o senhor está achando de tanta gente migrar assim, para o mercado financeiro, sem ter esse preparo, assim, indo mesmo nas dicas do que ler, indo muito pela internet? Isso é válido ou tem que tomar um pouco de cuidado? Não, aí eu acho que tem que tomar um cuidado muito grande. As pessoas acham que bolsa, só porque, primeiro, eu acho que a experiência, quem estava na bolsa, a bolsa saiu de 120 mil pontos e foi quase 60 mil. É que ela, por conta dessa perda menor que aconteceu na economia, o PIB era esperado perder 10, só perdeu 5 no ano, vai ficar em 4,5,
está tendo uma expectativa de perda muito menor, acabou recuperando grande parte das perdas que aconteceram no início do ano com a pandemia. Então as pessoas veem a Bolsa saindo de 60, 70 mil pontos e voltando a 110 e acredita que isso gera uma possibilidade de ganho muito grande. Isso não é verdade. O mercado financeiro, somente o mercado de Bolsa, é um mercado que tem uma oscilação muito grande, as pessoas tendem a se assustar muito com os movimentos e, em geral, elas tendem a tomar decisões irracionais, comprar no momento errado e vender quando acha que está caindo e por desespero. Então, eu acho que as pessoas deviam estar pensando muito mais em usar esses recursos para se preparar para a retomada, que vai ter essa retomada. Então, melhorar a educação, acho que investir diretamente em instrumentos financeiros, em bolsa, é um instrumento delicado. Você precisa ter um conhecimento maior e tem produtos que oferecem rentabilidade em inflação, alguns títulos de renda fixa que dão um rendimento maior do que o título do Tesouro. São bons, mas mesmo assim o nível de juros está muito baixo. Então, sempre é um movimento complicado. A gente saiu de uma cultura de juros próximo de 1% ao mês para uma coisa muito menor, muito mais baixa, mesmo com essa retomada de taxa de juros, mesmo que ela volte a 6%, que eu acho muito pouco provável que os juros volte a 6%, nós estamos voltando para 0,5% ao mês, isso se fosse uma forma de cálculo simples. Mas voltando a 0,5% ao mês é metade do que historicamente a população brasileira está acostumada em termos de rentabilidade. Isso gera essa ansiedade sobre rentabilidade, mas eu acho que é um movimento arriscado. Eu acho que não é ir para o mercado financeiro sem estudar, sem conhecimento, muito provavelmente queimar o resto de reserva que as pessoas têm, que deveria ser usada muito mais para se preparar para esse novo momento, essa retomada da economia que vai acontecer no próximo ano. Alexandre, para fechar de minha parte, você falou a respeito de reformas e tudo. O Supremo tomou uma decisão que mexe diretamente com a reeleição das câmaras legislativas no Senado, na Câmara dos Deputados, e Rodrigo Maia e Alcolumbre não podem voltar a presidir essas casas. Como é que vocês observaram se isso causou algum tipo de impacto na análise do que vai ser votado de reforma ou de avanço econômico para o próximo ano? Então, essa é uma questão que envolve o próximo passo. Até hoje de madrugada, teoricamente, até ontem à noite ainda não tinha se colocado os últimos 3 votos, eles colocaram hoje, agora que começou realmente a articulação, dado que já é proibido, e o Rodrigo Maia já deixou transparecer hoje que isso foi resolvido, foi colocado lá um ponto final nessa discussão de reeleição, agora vai começar o movimento. O que se espera, do ponto de vista econômico, é que entre alguma pessoa alinhada com o pensamento que o Rodrigo Maia tem hoje. Porque se a reforma aconteceu, ela não foi por responsabilidade nem do Paulo Guedes, nem do governo Bolsonaro. As reformas aconteceram basicamente porque o Rodrigo Maia matou no peito essa situação e tentou alinhar com o Paulo Guedes, com a equipe econômica toda, que era uma equipe muito boa, para poder passar a reforma. O que se é esperado no mercado se entrar uma pessoa alinhada com o mesmo pensamento do Rodrigo Maia, as reformas vão continuar acontecendo porque é o que necessita para o Brasil. Se entrar um presidente, principalmente da Câmara, menos até do Senado, mas da Câmara, mais alinhado com o interesse do governo, com pauta ideológica, aí a situação tende a piorar. Mas isso não dá para saber agora, porque agora é que vai começar a articulação. Até ontem não existia uma articulação, porque estava em dúvida se poderia ou não ter uma reeleição. A partir do momento que entrar agora, você vai ter nessa próxima semana, nas próximas 2 semanas, até o mês de dezembro, quando realmente vai parar o Congresso, vai ter aí todo um trabalho de tentar criar aí um novo líder, que represente essa ala mais pró-economia, menos radical, menos voltada à pauta de costumes, para poder andar. Se isso acontecer, a tendência é que, voltando, o dólar se mantenha nesse patamar, a economia retome devagarzinho. O problema todo do Brasil é que, além de você ter um governo federal contra o mercado, contra o liberalismo, apesar de toda essa áurea que o governo Bolsonaro se vendeu como um governo liberal, ele é um governo muito mais voltado à ideologia do que os governos anteriores. Então, se você tiver isso também dentro do Congresso, aí você vai ter uma piora do quadro geral do Brasil, e o ano que vem é um problema. Mas isso não dá para se afirmar hoje o que é melhor,
a aposta é que o Rodrigo Maia consiga fazer aí um sucessor na mesma linha dele, que de alguma forma consiga manter a pauta econômica para frente. Ou seja, Alexandre, a gente vai voltar a falar sobre esse tema em breve, né? Sim, sem dúvida. Agora a gente tá na virada exatamente dessa situação, para escolher o que vai acontecer. Acho que o problema de inflação ele tende a desaparecer para a virada do ano, mas a retomada de investimento, principalmente investimento produtivo na economia, ela é uma condição necessária para você conseguir aí tentar trazer o Brasil de volta, resolver o problema da dívida, resolver o problema É o país do futuro ainda, professor? Então, já passou, já deixou de ser o país do futuro e já está no país do presente muito negativo, né? Vamos tratar disso num futuro próximo. Isso, que seja muito próximo. Alexandre Chaia, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, até uma próxima, tá? Até a próxima. Até logo.